Senhor presidente, em 2007, esse debate virou uma das iniciativas foi do Ministério Público. É importante que se diga que, mais uma vez, publicamente, houve uma denúncia em 2004, porque, infelizmente, na universidade, alguns andam divulgando informações que não são corretas. Então, hoje a gente esclarece, já houve o esclarecimento no Conselho Universitário, hoje a gente esclarece publicamente para que as pessoas não continuem divulgando essas informações, porque senão nós vamos considerar má-fé, né? Em 2004, houve uma denúncia promovida por indivíduos que atuavam na universidade. Essa denúncia virou uma ação civil pública em 2007. A universidade vem perdendo, nós não entendemos por que a universidade recorre, porque, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da diretoria das DOERJ e da Assembleia Docente, essa ação ela é correta e ela é a favor da UERJ. O Ministério Público corretamente identificou essa história que a gente está contando aqui e diz que a universidade impede, né, quando pratica contrato no lugar de vagas definitivas, ela impede o princípio constitucional de concurso público para o preenchimento de vaga definitiva, né? Então, a universidade hoje precisa responder no CAP e em várias outras unidades, sobretudo nas unidades de formação de professores, precisa responder abrindo um calendário de concursos. E nós gostaríamos que a universidade estivesse toda junta, né, toda unida, construindo esse processo. Os efeitos negativos, alguns deles já foram levantados aqui. A irregularidade e a descontinuidade no trabalho, o excesso de trabalho, porque o professor que ganha esse valor de hora-aula, se já é baixo, né, frente a outras referências da educação básica, é pior ainda quando a gente pensa que esse professor que atua no CAP é um professor que, ao mesmo tempo em que fala para uma turma de graduação da educação básica, ele está se dirigindo a estagiários em formação, né? Então, há toda uma preparação que faz do CAP, inclusive, uma escola experimental e que gera sobretrabalho. Registrar o que já foi dito aqui, por exemplo, a participação de um professor contratado numa reunião de conselho de classe ou numa reunião de responsáveis é trabalho voluntário. Ele não está sendo remunerado por isso. Do nosso ponto de vista, isso é muito grave, porque isso é um atentado grave ao trabalho pedagógico e ao trabalho de formação realizado, porque um professor não ser remunerado para participar de um conselho de classe é, no mínimo, não entender o que é o trabalho de um professor, né? É imaginar que o trabalho do professor é só um trabalho em sala de aula, e a gente sabe que toda essa construção fora de sala de aula é fundamental para o que se realiza naquele momento com os alunos. Hoje, os professores contratados, eles ficaram 5 meses sem salário, já houve menção disso aqui, vários professores, no CAP, inclusive. Hoje, os professores continuam sem um contrato de trabalho, né? Não há um contrato de trabalho assinado pela universidade, reconhecendo que o professor está trabalhando e qual é a carga horária, né, da função exercida. Isso, do nosso ponto de vista, ainda é muito grave, né? Isso gera uma fragilidade no vínculo, isso gera esse entra e sai, possibilidade. E o não reconhecimento da pessoa que está ali trabalhando, né, de que ela mantém um vínculo com a universidade. A forma de comprovação é por diário de classe ou declarações, mas nós sabemos que um contrato de trabalho é fundamental. Deputado Freixo. Não, é uma pergunta muito objetiva, sem querer atropelar aqui, mas você falou de uma ação civil pública de 2007. Isso. Em que pé está isso? Porque eu sei que a universidade vem perdendo e vem, lamentavelmente, recorrendo, que mostra um descaso grande com tudo que a gente está aqui tratando. No lugar de resolver, acha que a solução é recorrer, né? Mas depois os representantes da reitoria vão poder falar sobre isso, evidentemente. Mas eu queria saber o seguinte, em relação às respostas dadas ao Ministério Público, porque numa ação civil pública tem também a atuação do Ministério Público. Eu imagino que o Ministério Público tenha cobrado uma série de coisas e talvez, antes de ouvir a universidade, seria bom também ouvir as do ERJ, em relação a essas respostas. A universidade vem respondendo às questões exigidas pelo Ministério Público. Acho que é uma informação importante para essa audiência. Deputado, nós tivemos tivemos acesso aos documentos, a uma resposta. Bom, a UERJ, então, recorreu e perdeu uma sentença de 7 de março, se não me engano, deste ano, da desembargadora Mônica
bom, já não sei mais o sobrenome da desembargadora, mas tem uma sentença deste ano em que a UERJ definitivamente perdeu. A UERJ ainda recorreu e pediu, entrou com um agravo de instrumento, pediu para que essa sentença fosse observada, fosse julgada pelo Pleno do TJ, o que nos parece, a última informação que a gente tem é que ainda não aconteceu. A UERJ, então, foi ao juiz de primeira instância, e no juiz de primeira instância, a UERJ, a representante da administração vai poder falar, mas o sindicato também tem o direito de se pronunciar sobre isso, e ofereceu alguns documentos informando, essa é a leitura que está lá, né, está nos documentos, informando que estaria cumprindo a sentença. Deputado, para nossa surpresa, a universidade não sabia do que estava acontecendo, não houve nenhuma sessão do Conselho Universitário para debater o tema, o que nos parece lamentável, porque nós não consideramos que essa seja uma ação contra o reitor, ou a reitoria, ou a administração central da universidade. Essa é uma ação que envolve o conjunto da universidade e que precisa ser discutida, e pensada e respondida pelo conjunto da universidade e não por alguns poucos segmentos fechados em seus gabinetes. A resposta é insuficiente, porque no documento a reitoria diz que ela faz um quantitativo de docentes, e como o professor Lincoln já disse, hoje a universidade, os contratos, eles não são por quantitativo de professores, eles são por hora-aula, né? Então, hoje a universidade tem em sala de aula há quase 7.000 horas, há inclusive técnicos super competentes para dar esses dados aqui, mas há quase 7.000 horas, né? Em sala de aula. Então, é em cima disso que a universidade deve responder. Os 230 concursos em curso ou ainda que seriam feitos não resolvem. Tanto é, deputado, que na semana passada nós tivemos um conselho universitário para aprovar orçamento em que o próprio reitor reconhece a carência de, além desses 230, mais 400 concursos, né? Que é exatamente a conta que nós fazíamos, a conta que foi debatida com a Assembleia Docente. O que eu trago aqui não é só a opinião da diretoria das UERJ, é a opinião da Assembleia Docente. Então, hoje a situação é essa, a UERJ perdeu, houve uma informação insuficiente, ao que parece, o Ministério Público ainda precisa se pronunciar sobre isso, mas essa carência de 400 concursos, a professora Mônica pode confirmar, foi reconhecida pelo reitor no último Conselho Universitário. Então, a situação é essa, a UERJ hoje definitivamente precisa apresentar o calendário de concurso e fazer todos esses concursos, como aprovou no Conselho Universitário.